As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, Livro 4, Capítulo 10. Gwenfar, observando os preparativos no salão, ouvindo a voz macia do bispo Patrício dizendo: nenhum homem pode vir ter com o Pai, exceto se o fizer em meu nome, olhou o cálice com emoções confusas. Metade dela dizia: este belo objeto devia ser dedicado, como Patrício deseja o serviço de Cristo, até o Merlin veio finalmente para a cruz. Mas a outra metade insistia quase contra sua vontade. Não, talvez fosse melhor destruí-lo, derreter o ouro se necessário, e moldar com ele outro cálice para o serviço do verdadeiro Deus, pois que este pertencia à deusa como eles a chamavam. E aquela mesma deusa é a grande prostituta, que desde o começo dos tempos era inimiga de Deus. Na verdade, os padres diziam que com a mulher viera o mal para o mundo. E então ela ficou confusa, pois seguramente nem todas as mulheres podiam ser más. Até Deus escolher uma mulher para ter seu filho, e o próprio Cristo falou sobre o céu para os discípulos, suas irmãs e esposas. Uma, pelo menos, traíra daquele Deus. Ela sentiu seu rosto suavizar-se quando olhou para Nimue, a filha de Elaine, e muito parecida com a mãe quando jovem, mas ainda mais bela, com algo do sorriso franco e da graça de Lancelot. Tão bela e doce era Nimue que ela não podia acreditar que algo de mal pudesse vir dela, embora tivesse vivido desde a infância na própria casa da deusa. E agora ela abjurara seu cargo e viera para Camelot, implorando para que ninguém soubesse que servira em Avalon, nem mesmo o bispo Patrício, nem mesmo Arthur. Seria difícil, Gwenfar pensou, negar qualquer coisa a Nimue, e empenhara-se do bom grado em manter o segredo da jovem. Ela olhou além de Nimue para onde Patrício estava, pronto para carregar o cálice em suas mãos. E então pareceu a Gwenfar que um grande anjo, as asas pendendo atrás da sombra da forma brilhante, levantou em suas mãos o cálice que brilhava como uma estrela. Era púrpura como um coração pulsante, um brilhante rubi. Não, era o azul do céu profundo, e havia o perfume como a das rosas de todos os jardins em que ela entrara. E um vento parecia soprar subitamente, através do salão, e embora eles estivessem em um culto santo, Gwenfar sentiu que podia levantar-se de seu assento, correr para fora das colinas, para os grandes espaços que pertenciam a Deus, sob o seu vasto céu. Ela sabia no fundo de seu coração que podia andar sem medo sob o céu aberto e nas colinas, porque para onde quer que fosse, Deus estaria com ela. Ela sorriu, desacreditando que ouvira a si própria rir alto, e aquela pequena coisa, há tanto aprisionada dentro dela, perguntou-lhe zangada: em um culto santo? Mas a verdadeira Gwenfar respondeu, ainda rindo, embora ninguém ouvisse: se não puder ter o prazer de Deus, então o que significa Deus para mim? Depois, através do doce perfume da felicidade, o anjo estava diante dela, o cálice em seus lábios. Trêmula, ela bebeu, abaixando os olhos, mas logo sentiu um toque em sua cabeça e olhou para cima, e viu não um anjo, mas uma mulher com um véu azul, com grandes olhos tristes. Não havia som, mas a mulher lhe disse: antes que Cristo fosse, eu sou, e sou eu, quem lhe fez ser o que é. Portanto, minha amada filha, esqueça de toda vergonha e seja feliz, pois você também tem a mesma natureza que eu. Gwenfar sentiu que todo o seu corpo e coração eram pura felicidade. Ela não fora tão feliz desde que era criança, mesmo nos braços de Lancelot. Jamais conhecera esta bênção absoluta. Ah, pudesse eu apenas ter dado isto a meu amor. Ela sabia que o anjo ou qualquer presença que a tivesse tocado continuou a entristecer-se com a retirada, mas a felicidade ainda pulsava dentro dela, que olhou para cima com amor, enquanto o anjo segurava o cálice flamejante contra os lábios de Lancelot. Ah, se ela apenas pudesse lhe dar parte desta felicidade, meu amor. As chamas brilhantes
e o vento encheram o salão, e depois veio o silêncio. Gwenfar comeu e bebeu, embora jamais soubesse o que era, apenas que era doce e saboroso. Entregou-se ao seu deleite. Certamente o que quer que esteve entre nós hoje era santo. O silêncio tombou sobre o salão. O aposento parecia nu e vazio, na luz pálida do meio-dia. E Gawain levantara-se gritando, e depois dele Galahad. Juro que passarei toda a minha vida, se preciso for, até que veja o Graal claramente diante de mim. O bispo Patrício parecia desanimado, e ela lembrou-se de que ele era velho, e o altar onde o cálice repousara estava vazio. Ela levantou-se rapidamente de seu lugar e foi até ele. Padre! Chamou, levando-lhe um cálice de vinho aos lábios. Ele bebeu, e quando a cor começou a voltar a seu rosto marcado, murmurou: certamente algo santo esteve entre nós. Fui alimentado na mesa do Senhor pelo próprio cálice em que ele bebeu naquela última noite antes de sua paixão. Gwenfar começava a compreender o que acontecera. O que quer que tenha vindo até eles naquele dia pela vontade de Deus era uma visão. E o bispo murmurou: viu, minha rainha, o próprio cálice de Cristo. Ela foi gentil. Infelizmente não, padre. Talvez eu não fosse merecedora disso, mas vi um anjo, acho. E por um momento acreditei que era a Mãe Santíssima de Deus que estava diante de mim. Deus nos deu a cada um uma visão, explicou Patrício. Como rezei para que algo viesse até nós para inspirar todos estes homens com o amor da verdadeira visão do Cristo. Gwenfar lembrou de um antigo provérbio: toma cuidado com o que pedes em tuas preces, elas podem ser atendidas. Com certeza algo inspirara estes homens, um após o outro. Eles levantaram-se, prometendo passar um ano e um dia buscando o cálice, e ela pensou: todos os cavaleiros da tábua redonda estão agora espalhados aos quatro ventos. E olhou para o altar onde o cálice estivera. Não, pensou o bispo Patrício, e Kevin, o Merlin, estão errados, tanto quanto Arthur. Não podem invocar Deus para servir a seus propósitos deste modo. Deus sopra sobre os propósitos humanos como um vento poderoso, como o rufar das asas do anjo que ouvi neste salão hoje, e dilacera-os. E então perguntou-se: o que está errado comigo? Que estou pensando em criticar Arthur ou mesmo o bispo pelo que fizeram? Todavia, com nova força, continuou: por Deus, sim. Eles não são Deus. Eles são homens apenas, a seus propósitos, e eles não são sagrados. Olhou para Arthur andando agora entre os camponeses e súditos do outro extremo do salão. Algo acontecera lá. Algum camponês caíra morto, talvez cheio demais com a alegria da santa presença. Ele voltou parecendo triste. Gawain precisa ir. Galahad, não você, meu filho. Bors, Lionel, o que todos vocês... Meu senhor Arthur, chamou Mordred. Ele usava como sempre a cor púrpura que lhe assentava muito bem e que exagerava, quase ao ponto da caricatura, sua presença com Lancelot quando jovem. A voz de Arthur era gentil. O que é, meu caro rapaz? Meu rei, peço permissão para não partir na busca. Embora a promessa sirva para todos os seus cavaleiros, alguém deve ficar ao seu lado. Gwenfar sentiu uma crescente ternura por aquele jovem. Ah, este é o verdadeiro filho de Arthur, não Galahad. Todos os sonhos e visões. Será que houve um tempo em que ele ou ela não gostava e desconfiava de Mordred? E disse com todo o seu coração: Deus o abençoe, Mordred. E o jovem sorriu-lhe. Arthur inclinou a cabeça e concedeu: que seja meu filho. Foi a primeira vez que Arthur o chamou assim diante de outros homens. Gwenfar mediu sua perturbação com isso. Deus ajude a ambos, Gwydion. Mordred, quero dizer, com tantos dos meus cavaleiros espalhados pelos quatro cantos do mundo, e só Deus pode dizer se voltarão ou não. Estendeu a mão e segurou as de Mordred com força, e por um momento pareceu que ele apoiara-se nos braços fortes de seu filho. Lancelot veio para seu lado e inclinou-se. Senhora, posso despedir-me de vocês?
Parecia a Gwenfor que as lágrimas estavam tão próximas da superfície quanto a alegria. Ah, amor, você tem que partir nesta busca. E não se importou com quem pudesse ouvir as suas palavras. Arthur também parecia perturbado, segurando as mãos do primo e amigo nas suas. Deixar-nos-á, Lancelot? Ele assentiu com a cabeça. Havia algo sobrenatural e brilhante em seu rosto. Então a grande alegria também lhe fora concedida. Por que ele precisava partir para procurá-la? Certamente estava dentro dele também. Todos estes anos, meu amor, você disse que não era tão bom cristão quanto os outros. Por que precisa fugir de mim, partindo nesta busca? Ela ouviu lutar pelas palavras e finalmente falou. Todos aqueles anos, eu pensei se Deus não passaria de uma velha lenda contada pelos padres para nos amedrontar. Agora eu vi. E umedeceu os lábios de novo com a língua, tentando encontrar palavras para algo que as transcendia. Eu vi algo. Se uma visão como esta pode ser mostrada, se de Cristo ou do demônio. Certamente, interrompeu Gwenfor, certamente veio de Deus, Lancelot. Assim o diz, pois o viu, você sabe, disse segurando sua mão contra seu coração. Não tenho certeza. Parece-me que minha mãe escarnecia de mim, ou todos os deuses são um, como Taliesin costumava dizer. Estou dividido entre a escuridão de nunca saber e a luz além do desespero que me diz. E de novo ele hesitou, procurando palavras. Era como se um grande sino me chamasse. Uma luz como as luzes distantes no pântano dizendo, siga. E eu sei que a verdade está lá. Lá, além do meu alcance. Se eu puder apenas segui-la, e lá encontrá-la e romper o véu que a encobre. Está lá, e eu devo apenas alcançá-la, minha Gwenfor. Negar-me-ia a busca agora que eu sei que existe realmente algo digno de se achar? Parece que eles estavam sós no aposento, e não na corte diante de todos os homens. Ela sabia que poderia persuadi-lo em tudo mais, mas quem pode ficar entre o homem e sua alma? Deus não achava apropriado dar-lhe a certeza e a alegria, e ela não imaginara que ele precisava agora buscá-las. Pois se ela sentia que estavam lá, embora sem certeza, ela também passaria o resto de sua vida naquela busca. Estendeu as mãos para ele e permitiu, sentindo como se o abraçasse diante de todos os homens na luz clara do dia. Vá então, meu amado, e Deus recompense sua busca com a verdade que procura. Que Deus esteja sempre com a senhora, minha rainha, e possa ele fazer com que eu volte um dia para junto da senhora. Depois voltou-se para Arthur, mas Gwenfor não ouviu o que disseram. Percebeu apenas que ele abraçou o rei como fazia quando todos eram jovens e inocentes. Arthur levantou-se, sua mão no ombro de Gwenfor, olhando-o sair. Às vezes creio, disse suavemente, que Lance é o melhor de nós. E ela se virou para ele, seu coração cheio de amor por aquele homem bom que era seu marido, e concordou. Também acho, meu amor. Ele confessou, surpreendendo-a. Amo vocês dois, Gwen. Nunca pense, nunca que você é menos do que qualquer coisa na terra. Estou quase contente de que não me tenha dado um filho, acrescentou quase num sussurro, pois então poderia pensar que a amo apenas por causa disso. E agora posso confessar, amo você mais do que tudo, exceto apenas pelo meu dever para com esta terra onde Deus me fez rei, e você não pode ter ciúmes disso. Não, concordou. E pela primeira vez, sendo absolutamente sincera, sem reserva, ela admitiu. Eu o amo também, Arthur. Nunca duvide disso. Nunca, por um momento, duvidei disso, meu querido amor. E levantou-lhe as mãos e beijou-as, fazendo Gwenfor de novo feliz. Que mulher teve tanto na vida, já que dois dos maiores homens dentro das fronteiras deste mundo me amam. Tudo à sua volta, os barulhos da corte aumentavam outra vez, exigindo atenção para as coisas cotidianas. Todos tinham algo diferente. Um anjo, uma donzela carregando graal, alguns como ela pareceram ver a Santa Mãe, e muitos outros nada haviam visto, nada a não ser uma luz brilhante demais para ser suportada, e encheram-se de paz e alegria, e foram alimentados com as carnes e bebidas de que eles mais gostavam.
Agora um rumor circulava dizendo que pelos favores do Cristo e que eles tinham visto fora o próprio Graal em que o Cristo bebera na última ceia entre seus discípulos, onde ele dividiu o pão e repartiu o vinho como se fosse o corpo e o sangue do antigo sacrifício. Será que o bispo Patrício escolhera aquele momento para espalhar lenda enquanto todos estavam confusos e nenhum homem sabia precisamente o que realmente acontecera? Gwenfar lembrou-se de uma lenda que Morgana lhe contara e persignou-se. Jesus de Nazaré, diziam em Avalon, viera até aqui na juventude para ser educado entre os sábios druidas em Glastonbury, e depois de sua morte, seu pai adotivo, José da Arimateia, viera e enterrara seus seguidores no solo onde florescia sarça sagrada. Não parece possível que o próprio José tivesse trazido até ali o cálice do sacrifício? Certamente o que quer que tenha acontecido era algo santo. Com certeza esta era uma coisa santa, uma vez que se não viesse de Deus, não poderia ser nada além de um terrível encantamento. E como poderia tal beleza, tal alegria ser má? Todavia, o que quer que o bispo tivesse dito, fora uma dádiva malévola. Gwenfar pensou tremendo. Um a um, os cavaleiros levantaram-se e partiram em sua busca. E agora ela olhava para um salão vazio. Eles haviam partido, todos os cavaleiros, exceto Mordred, que prometera ficar, e Kai, que estava velho demais e manco para partir. Arthur afastou-se de Kai. Ela sabia que ele estivera confortando Kai, porque ele não ter podido partir na busca com os outros, e disse: eu também devia ter partido com eles, mas não pude. Eu não destruiria seu sonho. Ela aproximou-se e serviu-o, ela própria, de vinho, e desejou subitamente que eles estivessem em seus próprios quartos, não aqui, onde haviam sido deixados sós no salão da távola redonda. Arthur, você planejou o que aconteceu. Você me disse que algo surpreendente estava planejado para a Páscoa. Sim, concordou, recostando-se cansado em sua cadeira. Mas juro que não sabia o que havia sido planejado pelo bispo Patrício ou pelo Merlin. Sabia que Kevin trouxera para cá a sagrada regalia de Avalon. Pousou a mão sobre a sua espada. Foi-me dada a espada em minha coroação, e agora ela foi dada a serviço do reino de Cristo. Parece-me, como Merlin disse, que o mais sagrado dos mistérios do mundo antigo devia ser posto a serviço de Deus, uma vez que todos os deuses eram um, como Taliesin sempre nos disse. Nos velhos tempos, os druidas chamavam seu Deus por outros nomes, mas estas coisas pertencem a Deus e lhe devem ser dadas. No entanto, não sei o que aconteceu no salão naquele dia. Não sabe? Você? Não lhe parece que presenciamos um verdadeiro milagre de Deus? Ele próprio veio diante de nós para mostrar que o Santo Graal devia ser reclamado para o seu serviço? Às vezes penso que sim, disse Arthur lentamente. E então pergunto-me, não foi a mágica do Merlin que nos encantou de forma que tivéssemos a visão e assim pensássemos? Pois que agora meus cavaleiros foram-se de mim, e quem sabe se jamais voltarão. Ele levantou o rosto para ela como de muito distante, e ela notou que as suas sobrancelhas estavam totalmente brancas agora, e que seus cabelos loiros estavam prateados. Ele perguntou, não sabia que Morgana esteve aqui? Morgana? Gwenfar balançou a cabeça. Não o sabia? Por que não veio nos saudar? Ele sorriu. Pergunta isso? Ela partiu de nossa corte sob o signo de meu grande desagrado? Seus lábios apertaram-se e de novo sua mão buscou o punho da Excalibur, como que para assegurar-se de que ela ainda estava ali ao seu lado. A espada pendia agora de uma bainha de couro. Uma coisa feia e grosseira. Ela jamais ousara perguntar-lhe o que acontecera com aquela que Morgana fizera para ele há tantos anos, mas agora adivinhou o que estava por trás daquela briga. Não sabia que ela revoltou-se contra mim? Ela teria posto seu amante Acolon no trono em meu lugar. Gwenfar acreditava que jamais sentira ódio por qualquer pessoa viva depois do dia da feliz visão,
Até mesmo agora, o que ela mais sentia era piedade por Morgana, e piedade também por Arthur, sabendo quanto ele amara e confiara na irmã que o traíra. Por que não me contou isso? Jamais confiei nela. Por isso mesmo, disse Arthur, pressionando-lhe a mão. Pensei que não poderia suportar ouvi-la dizer como jamais confiara nela, e no quão frequentemente me avisara contra ela. Mas Morgana estava aqui naquele dia, disfarçada como uma velha camponesa. Ela parecia velha, Gwenfar, velha, inofensiva e doente. Creio que veio disfarçada para dar uma olhada, talvez no lugar onde antes teve uma alta posição, e quem sabe para ver o seu filho. Ela parecia mais velha que a nossa mãe quando esta morreu. E ele calou-se, olhando para seus próprios dedos e acrescentando por fim, ora, e assim está ela, como eu estou mais velho que meu pai jamais chegou a ser, minha Gwenfar. Não creio que Morgana veio para nos fazer mal. E se veio, isto certamente foi evitado pela santa visão. E calou-se. Gwenfar sabia instintivamente que ele não queria admitir que ainda amava Morgana e sentia sua falta. Conforme os anos passam, há tantas coisas que não posso dizer a Arthur ou ele a mim, mas pelo menos ambos falamos hoje sobre Lancelot e do amor entre nós dois. E pareceu-lhe que por um momento este amor era a grande verdade de sua vida e que o amor jamais podia ser pesado ou medido, tanto por este como por aquele outro, mas era o fluxo eterno e interminável. Quanto mais ela amava, mais amor ela tinha para dar, como ela o dava agora para todos, como lhe fora dado por sua visão. Hoje, até mesmo para como Merlin, ela sentia aquele fluxo de calor e ternura. Veja como Kevin luta com sua harpa. Devo mandar alguém para ajudá-lo, Arthur? Arthur sorriu. Ele não precisa, pois Nimue está cuidando dele, veja. E de novo ela sentiu-se invadir pelo amor desta feita pela filha de Lancelot e Elaine, a filha daqueles dois seres que ela mais amara. As mãos de Nimue sob os braços do Merlin, como a velha lenda da donzela que apaixonara-se por um animal selvagem nas profundezas da floresta. Ah, mas hoje até ela sentia amor pelo Merlin e estava contente que ele tivesse as mãos fortes de Nimue para ajudá-lo. E conforme os dias se passavam na corte de Camelot quase vazia, Nimue tornou-se mais e mais filha que ela nunca tivera. A moça ouvia com cortês atenção o que ela falava, lisonjeava-a sutilmente e era sempre rápida ao servi-la, ajudando-a. Apenas em uma coisa Nimue desagradava Gwenfar. Ela passava tempo demais ouvindo Merlin. Ele agora pode chamar-se cristão, filha. A rainha avisou, mas continua um antigo pagão bem no fundo do coração, comprometido com os ritos bárbaros dos druidas, a que você renunciou. Pode ver ainda serpentes que ele usa em seus punhos? Nimue segurou seus próprios pulsos acetinados. Ora, Arthur também as usa, protestou gentilmente. E eu também talvez as usasse, prima, se não tivesse visto a grande luz. Ele é um homem sábio e não existe em toda a Bretanha nenhum homem que possa tocar harpa mais docemente. E existe o encanto de Avalon para envolvê-la, juntou Gwenfar, um pouco mais cortante do que pretendia. Não, disse Nimue. Peço-lhe, prima, jamais lhe diga isso. Ele nunca viu meu rosto em Avalon. Ele não me conhece e eu não quero que ele pense que sou uma renegada daquela fé para esta. Ela parecia tão perturbada que Gwenfar foi amável. Ora, sequer não lhe direi. Não disse nem mesmo a Arthur que você veio para nós de Avalon. Gwenfar sorriu indulgentemente. Seu pai também foi um bom músico. Uma vez ele disse que sua mãe lhe colocara a harpa na mão como brinquedo, antes que ele tivesse idade suficiente para segurar uma espada de madeira, e ensinou-lhe a tocar as cordas. Eu gostaria mais do Merlin se ele se limitasse à sua harpa e não buscasse ser um dos conselheiros de Arthur. Então estremeceu e confessou: para mim este homem é um monstro. Nimue disse pacientemente: sinto muito vê-la contra ele, prima. Não é culpa sua.
Tenho certeza de que ele preferiria ser tão belo quanto meu pai e tão forte quanto Gareth. Gwenfor inclinou a cabeça. Sei que não é caridoso, mas desde a infância tenho repulsa daqueles que são tão desafortunados. Não tenho certeza se não foi a aparência de Kevin que me causou o aborto quando tive a última oportunidade de ter um filho. E se Deus é bom, não deve tudo aquilo que vem dele ser belo e perfeito, e que é feio e aleijado ser obra do demônio? Não, contrapôs Nimue. Não me parece que seja assim. O próprio Deus enviou provocações a seu povo na Sagrada Escritura, pois afligiu Jó com a lepra e tumores e fez com que Jonas fosse engolido por um grande peixe. E várias vezes nos disseram que ele fez seus escolhidos sofrerem, e até o próprio Cristo sofreu. Pode-se dizer que esta gente sofre porque é a vontade de Deus que eles sofram mais do que os outros. Talvez Kevin sofra essa aflição por algum pecado que cometeu em alguma outra vida antes desta. O bispo Patrício nos diz que esta é uma ideia falsa e que nenhum cristão deve acreditar nesta mentira abominável, a de que nascemos e tornamos a nascer. Ou então, quando iremos para o céu? Nimue sorriu, lembrando-se de que Morgana lhe dissera: nunca mais me fale sobre o que o padre Griffith lhe disse. Ela acreditou que gostaria de dizê-lo agora a Gwenfor, mas teve sua voz gentil. Oh, não, prima, pois até nas Sagradas Escrituras conta-se como os homens perguntavam a João Batista quem era ele. Alguns homens afirmavam que Jesus Cristo era Elias, que voltara, e ele disse: digo-vos que Elias já esteve entre vós, e vós não o reconhecestes. E os homens perceberam, assim contam as Sagradas Escrituras, que ele falou com João. E assim, se o próprio Cristo acreditava que os homens reencarnavam, como pode ser errado que os homens acreditem nisso? Gwenfor perguntou se com tantos conhecimentos das Escrituras haviam chegado até Nimue em Avalon. E lembrou-se que Morgana também sabia mais. Ela pensava às vezes sobre as Sagradas Escrituras que ela própria. Nimue continuou. Acho que talvez os padres não queiram que pensemos sobre outras coisas porque desejam que sejamos muito bons nesta. Muitos padres pensam que não falta muito tempo para que o mundo acabe e Cristo volte, e assim eles têm medo de que os homens esperem por uma outra vida para serem bons, e não terão tempo para obterem a perfeição antes que Cristo retorne. Se os homens soubessem que reencarnariam, será que trabalhariam tanto para serem perfeitos nesta vida? Isso me parece uma doutrina perigosa, Gwenfor protestou, pois se as pessoas acreditarem que todos os homens terão de ser salvos, afinal, em uma outra vida, o que poderia mantê-los longe do pecado nesta vida, na esperança de que finalmente a misericórdia divina prevaleceria? Não creio que o temor aos padres, ou a ira de Deus, ou a qualquer outra coisa impedirá a humanidade de pecar, atalhou Nimue. Mas apenas quando tiverem adquirido suficiente sabedoria em todas as suas vidas, eles saberão que o erro é inútil e que o mal tem de ser pago, cedo ou tarde. Oh, cale-se, criança, pediu Gwenfor. Suponha que alguém a ouça falar tais heresias, embora seja verdade. Ela admitiu, depois de um momento, que desde o dia da Páscoa parece-me que há infinita misericórdia no amor de Deus. E talvez que ele não se importa tanto com o pecado como alguns dos padres nos querem fazer crer. E agora eu também talvez esteja dizendo heresias. Nimue apenas sorriu outra vez, pensando: eu não vim para a corte para iluminar Gwenfor. Tenho uma missão mais perigosa e não é meu dever pregar-lhe a verdade. E a de que todos os homens e todas as mulheres também devem um dia obter a luz. Você não acredita que Cristo voltará, Nimue? Não, pensou Nimue. Não acredito que os grandes iluminados como Cristo venham mais de uma vez. Depois de muitas vidas passadas adquirindo sabedoria, e então eles vão para sempre na eternidade. Mas creio que os divinos enviarão outros grandes mestres para pregarem a verdade à humanidade, e que a humanidade recebê-los-á sempre com a cruz, o fogo e pedras. Em que acredito não importa, prima. O que importa é a verdade. Alguns padres pregam que seu Deus é um Deus de amor
e outros que ele é mau e vingativo. Às vezes sinto que os padres foram enviados para punirem as pessoas, uma vez que eles não ouvem as palavras de amor do Cristo. Deus lhes enviou os padres com suas mensagens de ódio e intolerância. E então ela parou, pois não queria enraivecer Gwenfar. Mas a rainha apenas admitiu: bem, Nimue, conheci padres assim. E se alguns padres são maus? Continuou Nimue. Creio que não é totalmente desarrazoado o fato de que alguns druidas possam ser bons. Deve haver, pensou Gwenfar, algum erro neste pensamento, mas ela conseguirá descobri-lo. Bem, minha cara, talvez esteja certa, mas desagrada-me vê-la com o Merlin, embora saiba que Morgana o achava bom. Falava-se até aqui na corte que eles tinham sido amantes. Frequentemente pergunto-me como uma mulher tão caprichosa como Morgana se deixara tocar por ele. Nimue não sabia disso e guardou essa informação em sua mente como referência. Fora assim que Morgana reconhecera suas fraquezas e apenas comentou: de tudo que aprendi em Avalon, o que mais amei foi a música, e do que ouvi das Sagradas Escrituras, o que mais me agrada é quando o salmista nos recomenda adorar a Deus com o alaúde e a harpa. E Kevin prometeu-me que ajudar-me-ia a encontrar uma harpa, pois que vim para cá sem a minha. Posso chamá-lo até aqui, prima? Gwenfar hesitou, mas não pôde resistir à doce súplica contida no sorriso da jovem e concordou. Claro que pode, minha querida filha.